apesar dos desafios enfrentados pelos produtores em torno de diversas regiões, a produção nacional da safra de trigo bateu recorde com 7,8 milhões de toneladas produzidas. Para a gente falar sobre a maior produção do cereal da história, eu converso agora com o diretor André Cunha Rosa. Oi, André, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. A gente tem acompanhado e visto, mesmo pela Abitrigo Associação, o quanto isso tem crescido a produção, essa cultura e esse potencial investimento, dado que ainda dependemos bastante da importação, mas essa relação tende a ficar cada vez mais apertada aí, ao passo que os produtores brasileiros vêm incrementando a cultura do trigo. E a gente pôde acompanhar na safra passada. O que a gente tem já de projeção para o planejamento desta, hein? Bom dia, Renata. Um prazer estar com vocês aí. Realmente a gente vê que o trigo realmente teve um avanço importante na safra passada e a gente espera que esse ano, apesar do aumento de custos, que a gente acabei de ouvir o pessoal de soja falando isso também, é o mesmo aumento, mas que a gente possa ter estabilidade ou talvez um crescimento para a próxima safra, já que nas regiões produtoras, na maioria das regiões produtoras, se colheu razoavelmente bem, umas melhor e outras nem tanto, mas tanto se colheu bem quanto se comercializou bem. Então, mesmo agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde a gente se encontra hoje, a safra de soja está bem difícil e o último momento que o agricultor realmente ganhou dinheiro foi o trigo, que recém passou. Então, a gente espera que ele possa usar essa cultura também na safra que vem para ter uma alternativa de renda nos outros 6 meses do ano, onde não tem uma cultura de verão. Exatamente, o que a gente vem conversando também com o presidente da FEDERARROZ e outras entidades, quando eles fazem essa pauta de diversificação de cultura, que já é muito tradicional no Sul, a gente vê, muitos produtores apostando aí de fato na soja e também no trigo, nessa rotação. E claro, sofreram com a questão da estiagem significativamente, que a gente acompanhou e noticiou para vocês, frente a essa estiagem que afetou muito ali, principalmente esse estado, e claro, todas as decorrências frente a isso. Então, o trigo, na sua avaliação, tem ajudado a dar essa equilibrada para os produtores, porque o trigo ele tem muita liquidez, e mesmo com esse avanço de área que a gente acompanha e noticia também por meio da Conab, e todas essas, digamos assim, influências positivas que motivam o triticultor a apostar mais nessa cultura, a gente tem um mercado com uma liquidez muito sólida, Então, isso tem ajudado a sanar um pouco, a equilibrar o que vem enfrentando o produtor do Sul, principalmente? Sem dúvida, o que faz o produtor plantar, acho que você sabe melhor que eu, é ele ter uma boa colheita e uma boa comercialização. E no trigo, no passado, muitas vezes até se tinha uma boa colheita, faltava comercialização, ou às vezes era ao revés. E a cadeia tem trabalhado muito, nós aqui no melhoramento, outras empresas em proteção de cultivos, o agricultor tem se preparado melhor, feito uma rotação de cultura melhor, uma adubação melhor. Isso tem levado o agricultor nas últimas 5 ou mais safras, vamos simplificar por aí, a ter um resultado melhor. Então, quando você planta, você tem um bom resultado, a tendência é você plantar de novo. Como você falou, a área está sobrando no inverno, a gente planta muita soja na região sul, no Cerrado também há espaço para crescimento, mas as áreas do inverno, muitas estão ociosas. E aí, se você tem a oportunidade de colocar um cultivo, e esse cultivo tem sucesso, que é o que a gente tem obtido no trigo, é mais fácil plantar. Uma diferença, alguns anos atrás, lá saiu 2008, o trigo era quase todo vendido para o governo, em grande parte. Pelo menos o trigo gaúcho, o paranaense e o paulista já rodava mais fácil, tinha mais liquidez, mas sobrava muito trigo no mercado e a experiência de comercialização era ruim. Com a melhoria na qualidade, o reconhecimento dessa qualidade pela Abitrigo, pelos moinhos, a possibilidade hoje de trigo para vender para o moinho, em último caso você tem o governo, mas tem exportação de trigo para fora do país e para outros estados, tem uso para etanol, já está surgindo, e tem uso para ração. Então tem muita gente disputando o mesmo trigo e isso obviamente faz com que o produtor consiga ter uma comercialização melhor e se anime para uma próxima safra, desde que os custos e a relação de custo e valor do produto se mantenha favorável,
Exatamente, Andréa. Mostramos aqui em algumas situações que eu me lembro, né, em relação ao farelo de soja, ao milho, né, bases aí para alimentação animal e um trabalho da Embrapa que chancelou o uso do trigo com uma eficiência energética e significativa para os animais e o quanto isso vinha, né, já sendo espalhado, já sendo usado, porque ao passo que você tem uma grande valorização dessas commodities, havia sim naquela oportunidade a opção do trigo. Agora falando sobre a questão de melhoramento genético, né? Como é que a companhia vem alinhando isso junto aos produtores? O que temos aí de novidade? O que a gente pode esperar para esse ano? Olha, a gente sempre tem alguma novidade. Esse ano temos um material super precoce que tem produzido muito, chama Tebil Calibre, vai estar começando a entrar nos produtores de semente. Tem um material novo chegando para o Cerrado para o próximo ano, que vai aumentar a produtividade lá em torno de 5 a 10%, simplesmente trocando semente, que é o Tebil Convicto. Então, tem vários materiais também que estão no campo hoje andando muito bem. Tebil Ponteiro é um trigo que tem sido mais plantado no país e a gente tem tido secas e ele tem se comportado muito bem nessas secas. No lugar que choveu mais, ele também foi bem. Então, é o mais plantado porque tem realmente tido uma resposta. E tem uma série de outros materiais bons que estão entrando, alguns aqui mais para o sul, como o trunfo, resistente à giberela, que é uma doença importante aqui no sul, para que a gente possa manter qualidade. Então, tem esse material no campo que tem uma resistência que nunca se teve. Então, assim, a parte genética também tem contribuído para isso. Alguns materiais como Audaço, de uma qualidade espetacular, os moinhos procurando esse material, querendo encontrar, porque a qualidade realmente atende muito bem a demanda dos moinhos, quase equivalente a você comprar um trigo do Canadá ou da Argentina, produzido no Brasil. Então, são diversos fatores onde, se você vai olhando, tem muita opção para o produtor plantar de cultivares muito produtivas, com liquidez, e a gente espera estar produzindo mais e mais esse tipo de coisa. Algumas variedades também para que se possa fazer silagem ou fazer pastoreio, são algumas coisas novas que em outro momento a gente pode falar, mas tem muitas opções para o produtor usar o trigo no inverno, seja para produzir para os moinhos, seja para exportação, ou seja mesmo para etanol ou ração. E as mesmas variedades que produzem, isso é um ponto importante, Renata, da gente destacar, as mesmas variedades que produzem pão de qualidade, por exemplo, também apareceram ser as melhores cultivação. Então, a gente não precisa trocar a variedade. Planta aquela cultivar e você qual é a opção melhor de como você programa. Maravilha, obrigada, viu, por estar com a gente dia e, claro, a gente segue se falando aí sobre esse mercado que tem um potencial produtivo aí enorme, que é a triticultura brasileira. Obrigada, viu? Um ótimo dia.